Bem, você me enviou uma cópia do seu livro que ainda não foi lançado, está para sair. E, honestamente, você juntou algumas perguntas que ouvi em círculos de apologética. Já ouvi algumas boas respostas para algumas dessas coisas. Mas você meio que juntou tudo de uma maneira tão interessante. E tudo gira em torno dessa pessoa de interesse que você está chamando essa pessoa. E isso é sobre Jesus. Sim. E uma das perguntas que surge com bastante frequência de pessoas, você sabe, pessoas sinceras que estão tentando entender a linha do tempo de quando Jesus veio. Sim. E eu acho que às vezes pensamos no fato de que Jesus veio milhares de anos depois do início da história humana. Você sabe, temos registrado todas essas diferentes dinastias. E culturas e deuses que são adorados. Sim, exatamente. E todas essas outras religiões. E então você pensa em todas as pessoas que viveram antes de Jesus vir. E por que Deus enviaria o Salvador antes que elas tivessem a chance de ouvir o Evangelho onde viveram e morreram? E então você fala sobre isso no seu próximo livro, sobre quando você era um não cristão e estava vindo para a fé e descobrindo todas essas evidências por si mesmo, e você realmente descobriu que Jesus veio exatamente no momento certo. E eu adoraria se você pudesse comentar sobre isso. Por que Jesus veio no ponto da história em que ele veio? E qual é o significado desse momento específico? Sim. Então eu meio que olhamos para casos que são difíceis de resolver porque não temos informações suficientes para resolvê-los, como um caso de desaparecimento sem corpo. Você sabe, não temos nada, nenhuma cena do crime, apenas um relatório de que essa mulher desapareceu. E acontece que o marido dela a matou, mas você não tem cena do crime para investigar. Então eu só pensei que queria olhar para a pessoa de Jesus, tanto de dentro da cena do crime, quanto de fora da cena do crime. Então, primeiro escrevi um livro chamado Cold Case Christianity, que realmente era apenas sobre o que as evidências nas Escrituras nos dizem sobre aquele período de 3 anos relacionado a Jesus. Mas então eu pensei, bem, e se eu não tivesse isso? E se não houvesse nada para olhar? Se cada pedaço das Escrituras cristãs tivesse sido destruído, tudo o que eu teria seria a história que levou a Jesus e a história que seguiu Jesus. Eu ainda saberia o suficiente sobre essa pessoa para saber quem ele era? Para saber isso, para até mesmo ser capaz de reconstruir as reivindicações das Escrituras sem as Escrituras e de lugares incomuns. E eu sempre chamo isso na frente de um júri. Eu sempre falo sobre como vamos investigar o pavio que precedeu a explosão do assassinato e as consequências que ocorreram após a explosão do assassinato, e é assim que vamos demonstrar quem causou o assassinato. Então é o pavio e as consequências. Então eu pensei, bem, eu poderia fazer a mesma coisa com Jesus. Eu poderia examinar o pavio que levou à aparição de isso é o que você está falando. E enquanto eu olhava para esse pavio, eu me perguntava, quais são os aspectos da cultura e da história humana que levaram a esse período de tempo que por algum motivo dividimos de AC para DC. Bem, acho que há alguns fios diferentes desse pavio. Acho que há um fio espiritual, acho que há um tipo de fio cultural. E acho que há um fio profético. Então, o que eu olhei e disse, ok, porque tantas religiões existiram antes de Jesus e que há semelhanças nos deuses, não apenas com Jesus, mas entre si e também com Jesus, há certos aspectos da adoração a Deus que são comuns. E então eu voltei e olhei para todas as principais divindades que precederam Jesus. E fiz a pergunta, o que elas têm em comum? Qual é a coisa comum que aparece? Eu posso dizer, sim, vejo isso mais. E eu tive que ler através delas algumas vezes, porque pensei que tinha identificado o que eu gostava, e então percebi, não, na verdade eu perdi algumas. Voltei e reli as outras. Eu perdi elas lá também. Acabei com 15 características comuns de divindades que também são comuns a Jesus. E as pessoas ofereceram isso como evidência de que Jesus é apenas mais uma mitologia copiada. Ouvimos isso o tempo todo, certo? Isso mesmo. Mas acontece que se você examinar essa história, verá que nem todas essas mitologias têm todos os 15 atributos. Elas geralmente têm 5, 6, 7, talvez no máximo 8 ou 9, certo? Elas estão faltando certas peças. E são todas expectativas comuns que você teria se fosse uma pessoa antiga pensando sobre Deus. Você pensaria, bem, você sabe, ele vai ser capaz de fazer milagres, certo? Bem, sim, se seu Deus não faz milagres, ele provavelmente não é um Deus. Então essa é uma característica muito comum das divindades antigas. Ele nasce de realeza de alguma forma. Bem, sim, você pensaria, ok, ele vai ser especial quando aparecer para nós. Ele vai ser especial de alguma forma. Então eu posso ver você imaginando isso. Então eu olhei para todos esses 15 atributos, apenas uma divindade possui todos os 15. Jesus de Nazaré. O resto possui uma fração dos 15. E me parece que se Deus fosse aparecer para nós, naturalmente ele nos criaria a sua imagem
e teríamos certas expectativas. E poderíamos criar todos os tipos de mitologias que expressam essas expectativas. E uma vez que todas elas estão no lugar e sendo adoradas, há uma janela na qual, se Deus realmente aparecesse nessa janela, todos que têm um pedaço dessa expectativa diriam: uau, esse cara é o verdadeiro. Esse cara tem tudo. Sim. E você diz: uau, então me parece que há uma janela, então eu simplesmente olhei para a história e disse: quando essas formas de adoração começam, quando elas terminam na linha do tempo, e isso lhe dá um período de sobreposição de quando todas essas divindades estão sendo adoradas ao mesmo tempo com todas essas 15 expectativas comuns. Se Deus fosse chegar nesse período, e talvez fossem alguns poucos séculos, talvez mais do que isso, então é uma janela bem ampla. Sim. Então, se você sobrepuser o próximo do pavio, que é realmente como a cultura do... Você sabe, em que ponto o mundo conhecido está ocupado o suficiente por um poder que pode proporcionar paz, um sistema de estradas, um serviço postal, todas essas coisas que realmente permitiram que a história dessa divindade se espalhasse por todas as culturas? Bem, esse é o Império Romano, certo? Porque o Império Romano era muito tolerante com muitas outras visões religiosas, desde que você também adorasse o panteão romano. Então eles abraçaram todas essas visões. Eles proporcionaram a Pax Romana, que é um período de 200 anos de paz. Bem, agora se você sobrepuser esse período em que você tem paz e estradas, porque o dinheiro que costumava ser gasto em guerras agora está sendo gasto em estradas, se você pegar esse período de tempo, é uma janela muito menor. Sobreponha isso à janela espiritual, agora a janela é ainda menor. Se Deus aparecesse ali, não só atenderia às expectativas de todos, como também estaria em posição de viajar, a palavra poderia viajar. Por exemplo, Paulo poderia realmente viajar se houvesse estradas para caminhar. Isso mesmo, sim. Ok. Então, a terceira peça é que os judeus tinham uma expectativa de um Messias vindouro, e a profecia de Daniel é a melhor. Ele argumenta em suas profecias que entre a proclamação para restaurar Jerusalém e o templo, e a destruição do templo, o Messias viria. Bem, isso coloca um ponto de partida em AC a uma certa distância, mas depois coloca um ponto final na destruição do templo em 70 DC. Bem, se você sobrepuser todos esses fios do pavio, você acaba com uma janela de oportunidade que vai de 29 AC a 70 DC. Algo claramente poderia acontecer que é grande nesse tempo que pode explicar porque é bem no meio desse período de tempo que mudamos de AC para DC. Sim. E acontece que Jesus aparece nessa janela, em uma janela muito pequena da história, na qual Jesus deve aparecer para ter esse impacto incrível que ele tem. E então o livro meio que olha para, bem, como eu chego a essa janela? Posso mostrar para você, é onde ele aparece. E então deixe-me mostrar o que acontece depois que ele aparece. E acontece que você pode reconstruir a história de Jesus nos lugares mais inesperados. Bem, e eu muitas vezes pensei, você sabe, no trabalho que faço com o cristianismo progressista, onde a expiação substitutiva é tão criticada, e muitas vezes eles dizem, bem, eles estavam apenas copiando as culturas ao redor deles. Eles estavam olhando ao redor e as pessoas estavam fazendo sacrifícios para suas divindades, tentando apaziguar seus deuses e coisas assim. E eu sempre pensei, bem, e se essas outras nações ao redor tivessem uma espécie de vislumbre da verdade sobre como as coisas funcionam e estivessem meio que prevendo isso de certa forma, ao atribuir isso aos seus deuses, e então Jesus traz a coisa real. E então você articulou isso no seu livro de uma maneira tão legal para mostrar que havia expectativas que as pessoas tinham dessas divindades, que Jesus cumpriu todas elas? Sim. Se você acha que Deus é todo-poderoso, então ele tem o poder de eliminar imperfeições morais. Então você sabe que há uma diferença entre você ser moralmente imperfeito e um Deus que seria todo-poderoso e, portanto, livre de imperfeições morais. E agora todos estamos pensando sobre, bem, como fazemos para superar essa divisão? Então não me surpreende pensar que às vezes chegamos mais perto do alvo do que outras. Isso é o que Paulo está realmente dizendo no Areópago. Vejo que vocês estão muito envolvidos na adoração de deuses. Vocês até têm um templo de Deus aqui, ou um marcador aqui para o Deus desconhecido. É como, na verdade, ele está basicamente dizendo que vocês todos pensaram sobre isso muito bem. Mas acontece que estou aqui para falar hoje sobre o Deus que atende a todas essas expectativas. Sim. Então, é claro que ele meio que percebeu que havia essa infinidade de deuses por aí. Mas eu coloco dessa forma no livro também. Aprendi isso uma vez trabalhando disfarçado. Estávamos sentados em um bairro onde havia todos os roubos residenciais, e a pior maneira de trabalhar em um caso é sentar em vigilância geográfica porque você não sabe se esses caras vão aparecer, certo? E então estamos sentados lá e tínhamos um monte de roubos residenciais lá. E claro, enquanto estamos sentados nesse bairro em diferentes lugares, ouvimos uma chamada no rádio para os carros de patrulha,
que um roubo tinha acabado de ocorrer. E estamos a 2 quadras de onde estou sentado. Estou apenas sentado no lugar errado. E ouço que eles despacharam uma unidade para fazer um relatório. Então eu corri para lá no meu carro descaracterizado. E eu saí do carro. E corri até a vítima que estava esperando na calçada pelo carro de patrulha chegar e fazer um relatório. Porque estou pensando, ei, me diga o que você viu. Vou contar para minhas unidades descaracterizadas. Ainda podemos pegar esse cara. Ainda pode estar no bairro. Então me diga o que você viu. Ele nem sequer falava comigo. Eu pensei, bem, é porque eu parecia bem mal. Quero dizer, eu tinha cabelo comprido. Eu estava de shorts em um carro descaracterizado. Ele tinha chamado a polícia para fazer um relatório, um policial. Eu era um policial, mas ele não me reconheceu como tal, e por isso ele não cooperou comigo. Então o carro da polícia aparece. Esse cara sai de uniforme. Ele está, de repente ele está bem falante. Ele está contando toda a história. Então percebi que o espectador e as expectativas estão conectados. Então se eu puder atender às suas expectativas, vou ter um desempenho bem melhor. Muito mais bem-sucedido em me comunicar com você, muito mais bem-sucedido em influenciá-lo. Mas eu tenho que atender às expectativas do espectador. E neste caso, o que Deus faz é que ele vem e atende às expectativas de todos os espectadores anteriores da história que estavam pensando nele. Então, para mim, eu nunca olhei para essas semelhanças e disse, ele foi copiado. Porque, honestamente, se você examinar, elas são tão amplas, são semelhantes apenas no sentido mais amplo possível. Elas não são similares. Então, se eu disser, bem, sim, se você está pensando em Deus, provavelmente pensa que ele veio ao mundo de uma maneira incomum e sobrenatural. Isso nem sempre significa que é uma concepção virginal. Mitra nasceu do lado de uma montanha saindo da caverna, certo? Então, mas o ponto é, sim, você acha que há um Deus que é sobrenatural? Ele provavelmente vai fazer tudo de uma maneira sobrenatural, incluindo vir ao mundo de uma maneira sobrenatural. Por que isso te surpreenderia? Mas dizer que nossa explicação sobrenatural é de alguma forma emprestada dos outros é realmente não conhecer as mitologias reais que você acha que estão sendo emprestadas. Eu sempre ouvi que Mitra teve um nascimento virginal, e então, quando investiguei mais a fundo, na verdade, acho que ouvindo alguns dos seus podcasts, aprendi que, na verdade, ele meio que surgiu, ele saiu do lado de uma rocha. Bem, eu acho que se a rocha é virgem, sabe, você pode esticar isso. Além disso, eles dirão que ele nasceu em uma caverna? Bem, no sentido de que ele deixa um buraco depois de nascer do lado da montanha. Você vê como tem que esticar isso para fazer funcionar? Então, acho que nesse sentido, realmente também, não sei por que você pensaria por um segundo que um grupo, uma seita judaica, pensaria que poderia persuadir os judeus da divindade de Cristo emprestando mitologias pagãs. Mas, curiosamente, não é apenas que as expectativas dos pagãos são, e eu digo pagãos, quero dizer não cristãos ou não judeus, mas também há uma rica história da história judaica na qual você vê a rima da história. Não que a história se repita, mas muitas vezes ouvi dizer que a história rima não necessariamente se repete. Mas você verá que as descrições de Moisés, de Jonas, de Josué são muito semelhantes a Jesus. E assim você reconheceria a pessoa de Jesus apenas em seu esboço de quem Jesus é, se você fosse um judeu que estava familiarizado com sua própria história judaica. Então, esta é uma oportunidade com base na profecia e em todas as mitologias anteriores para Deus entrar no mundo e atender às expectativas dos pagãos, enquanto ele atende às expectativas dos judeus. Então é apenas um alinhamento perfeito da história. Isso é ótimo. Bem, vamos trazê-lo de volta para um episódio completo de podcast sobre Você Sabe, quando o livro for lançado. Então estou realmente animada lendo isso, né? Sinto que você está dando às pessoas um recurso tão bom para realmente entender como todas essas coisas meio que se conectam e se ligam a essa pessoa de interesse, esse Jesus. Mas quero te fazer uma pergunta muito rapidamente, porque isso é algo que eu meio que errei no passado como apologista. Eu também posso errar, então vamos lá. Não, na verdade, só para dar um pouco de contexto, eu sempre li que se todos os documentos do Novo Testamento fossem destruídos, poderíamos pegar as citações dos primeiros pais da igreja e reconstruir todo o Novo Testamento, exceto por cerca de 11 versículos. Agora, da primeira vez que te conheci, você provavelmente nem se lembra disso, mas foi na Cross-Examining Instructor Academy. Eu fiz minha apresentação e disse isso. E quando terminamos, você disse: isso é, na verdade, apócrifo. Isso não é comprovado como verdade. E eu fiquei tipo, mas eu li isso em um livro de apologética. Mas o que eu amo é que você fez a pesquisa agora e corrigiu esse argumento. E então eu quero te perguntar, o que aconteceria? O que poderíamos saber se todos os manuscritos do Novo Testamento e todo o Novo Testamento simplesmente desaparecessem e sumissem? O que teríamos? Sim.
Ok. Então eu não sei se eu precisaria reconstruir todo o Novo Testamento para ter uma compreensão completa da pessoa de Jesus, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma porcentagem de uma frase que eu não pudesse reconstruir, a frase poderia soar mais áspera, mas significar a mesma coisa. Então, é isso que temos com Jesus. As porcentagens de informações recuperáveis, não apenas de vozes que são vozes da igreja, mas de vozes que não são da igreja, são bastante altas. É isso que eu tentei fazer em um capítulo do livro. Mas eu queria ser justo sobre isso. Você não pode reconstruir tudo, exceto 11 versículos. Eu não sei onde isso realmente começou, mas eu sabia onde eles citariam certas fontes para isso. E eu voltei e comprei essas fontes para ver se isso era verdade. Quando eu estava escrevendo Cold Case Christianity, eu tinha ouvido isso, mas nunca pensei que fosse verdade, e não é. Mas o suficiente da história de Jesus dramaticamente, você não perderá nada. Olha, no final, se você não tivesse o episódio da cura da mãe de Pedro, digamos, que por sinal você tem, mas se você não tivesse isso reconstruído, isso te daria dúvidas sobre as questões importantes do nascimento virginal, o ministério, os milagres realizados por Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, as promessas de Jesus. Nada disso mudaria. Se eu perdesse um elemento particular de Marcos, e o que você tem e a propósito, muitos desses são relatos paralelos. Então, se estou perdendo algo que não foi citado na antiguidade sobre Marcos, mas o relato paralelo em Lucas foi citado, não está sendo substituído. Então, a totalidade, e eu tento fazer no livro, é dar a você listas do que são os dados que você pode recolher, e eu diria que fui até o Edito de Milão. Então, minha pergunta era, nos primeiros anos, séculos do cristianismo, quando é mais perseguido, o que eu posso, porque é quando eu esperaria que fosse difícil manter a história. Verdade. Uma vez que você está estabelecido como a religião do Império Romano, bem, então tudo vai ser carimbado, certo? Mas são nesses primeiros anos, quando você está meio que em um grupo aqui, um grupo ali. Eu quero saber quanto da história está mudando e está permanecendo a mesma nesses primeiros 3 séculos. Então, foi nisso que me concentrei, nos 3 séculos de vozes cristãs, de vozes não cristãs, que incluem romanos, gregos, persas e judeus que tinham dados sobre Jesus que eles ofereceram. Eu queria reconstruí-lo. É por isso que eu digo isso. Se você acha que pode apagar a história de Jesus simplesmente destruindo o Novo Testamento, boa sorte com isso. Você teria que destruir o maior corpo de literatura na história dos humanos, porque mais foi escrito sobre Jesus do que qualquer outro personagem histórico. Eu tenho algumas fontes diferentes. E você documenta isso no seu livro. Você não está apenas dizendo isso. Mas foi escrito sobre Jesus. E pense nisso, que de qualquer outro personagem histórico, porque isso seria o caso, certo? Você pensaria que haveria algum líder mundial que seria realmente mais escrito do que Jesus de Nazaré, mas não é verdade. Mais músicas foram cantadas. Eu voltei e olhei para os 150 melhores artistas de todos os tempos apenas na música popular. Agora esqueça a história. Música popular hoje. Se você olhar para os 150 melhores artistas sob 3 coisas diferentes, Billboard, Rolling Stones e IMDb, você sabe, cerca de 150 artistas e bandas. Olhe para cada uma de suas coleções de música. Você verá que cada um, de artistas de rap a country a qualquer que seja, todos cantam sobre Jesus. Isso é interessante para mim. Sim. Que esse seria o caso, certo? Esse tipo de influência, você teria que basicamente arruiná-los, destruir a coleção de música de todos os grandes artistas na história da música, começando realmente com a antiguidade. Você pode reconstruir toda a história de Jesus e as mais profundas reivindicações teológicas do cristianismo apenas a partir dos primeiros 300 anos de hinos que foram cantados pelos primeiros cristãos. Então, se você perdesse todas as escrituras, mas ainda tivesse os hinos, poderia reconstruir a história de Jesus. Então é apenas a marca. Quero dizer, você poderia reconstruir. Em um ponto eu disse, sabe, você não precisa saber disso, mas toda a educação, as 3 universidades modernas que deram origem às universidades que conhecemos hoje. Paris, Oxford, Bolonha, essas são as 3 que foram iniciadas por cristãos. Cristãos começaram o movimento universitário. Como experimentamos as universidades hoje? E as 10 melhores universidades do mundo ainda são universidades que foram fundadas por cristãos. Se você apenas visitasse essas 10 melhores universidades e olhasse apenas para os edifícios, porque muito do ensino inicial nessas universidades era feito em capelas que ainda existem, e se tudo o que você fizer for olhar para os edifícios e os estatutos das 10 melhores universidades do mundo hoje, você poderia reconstruir a história de Jesus em sua totalidade. Você teria dificuldade em apagar Jesus da história, ele teve esse tipo de impacto. E me parece como isso pode ser. Como uma pessoa, né? Eu olhei para todos os outros líderes mundiais, você nem reconheceria metade dos nomes. Eu olhei para todas as outras divindades, você nem reconheceria metade dos nomes.
Eu olhei para todas as outras pessoas no primeiro século que poderiam causar essa mudança de AC para DC, você não reconheceria seus nomes? Como é que esse cara, que é um ninguém, que nasceu em uma pequena vila e não viajou muito longe dessa vila, nunca teve uma família, nunca teve uma plataforma de mídia social, nunca comandou um exército, nunca escreveu um livro, nunca escreveu um concerto, nunca fez nada assim. Esse cara muda o mundo e pode ser. Suas impressões digitais podem ser encontradas em tudo mais. Como isso pode ser? Agora, me parece, no entanto, que se há um Deus que criou tudo e então aparece em sua própria história, ele teria exatamente esse tipo de impacto na história. Então eu acho que há razões realmente fortes para acreditar na divindade de Cristo apenas pelo pavio e as consequências da história. Bem, esta é uma questão especialmente pessoal para mim, porque no início da minha jornada de dúvida, uma das alegações que eu estava tentando lidar era essa ideia de que, bem, me disseram, sabe, não há informações sobre Jesus fora da Bíblia. Então, sabe, podemos meio que deixar isso de lado. Mas eu amo seu livro porque ele nos mostra que você realmente não pode escapar do Evangelho mesmo se você se livrasse de todas as Bíblias. Então a ideia aqui é que mesmo se você não abraçar o que a Bíblia ensina sobre Jesus, Jesus ainda importa. E para mim, como ateu por 35 anos, as coisas que importavam para mim eram realmente as artes. Sim. Música. Amo música. Eu estava, sabe, tocava em equipes de adoração como você, obviamente fez muito mais do que eu. Então, mas também, sabe, literatura. Educação era importante para mim. Ciência era importante para mim. Todas essas coisas são devedoras a Jesus de uma maneira que não pode ser explicada a menos que ele seja quem ele disse que era. Sim. Então, essas são as coisas que, mesmo se ele importa, mesmo se você não acha que ele importa, porque acontece que as coisas que você acha que importam são devedoras a ele. Então, acontece que ele importa para todos nós, mesmo se você é cristão ou não. É meio que o efeito Bob Dylan. Eu chamo de efeito Bob Dylan. Todo mundo conhece uma música de Bob Dylan. Sim. Mesmo que nunca tenham ouvido Bob Dylan cantar. Sim, é verdade. Porque ele escreveu tantas das músicas que as pessoas interpretam. Sim, isso mesmo. Bem, estou tão animada para tê-lo de volta para um episódio completo para falar mais sobre toda a sua pesquisa. É ótimo estar com você. Sim, tem sido ótimo. Obrigado por me receber. Eu aprecio isso.